Oi, eu sou o Vinícius. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa parte de metodologia. Falando um pouco da nossa equipe, ela é composta por mim, Vinícius, pelo Matheus Afonso, pelo Matheus Gomes, pelos Denis Rogers, pelo Paulo Vitor, pelo Daniel, pelo Vitor Jorge, pela Juliana Pereira e pelo Thiago Mesquita. Falando um pouco sobre o backlog do produto, é basicamente a tradução para Product Backlog, que é um artefato que foi descrito pela metodologia Scrum, que é basicamente uma lista de tarefas que descrevem as funcionalidades ou comportamentos que são esperados pelo nosso produto ou sistema, quando ele alcança a conjuntura de conclusão. O backlog ele se organiza de maneira a separar as atividades por diferentes granularidades, sendo basicamente temas, épicos, features, user stories e tasks, que são as tarefas. Oi, eu sou o Thiago Mesquita e agora vou falar um pouco da metodologia. Como o Vinícius falou, o backlog foi dividido em 3 graus de granularidade: os épicos, o features e histórias de usuário, e a cada grau de granularidade há uma descrição mais detalhada do que será desenvolvido. Para a priorização do nosso backlog, a gente utilizou a técnica Moscou, na qual consiste em atribuir para o que será priorizado uma das 4 classificações, que são must, should, could e want. Must significa que é importante para a solução ser considerada um sucesso. Should significa que é importante e deve ser implementado, mas sua implementação ou não irá interferir diretamente no sucesso da solução. Could significa que não precisa ser necessariamente implementado, apenas se tiver tempo e recursos. E want significa que não precisa ser implementado naquele momento, podendo ser implementado nos futuros lançamentos. Olá, eu sou o Vitor Gonçalves e sobre os épicos, sabe-se que eles servem como placeholders para os requisitos grandes. E esses requisitos que são mapeados em épicos, é bem provável que eles não caibam em uma única sprint. Então, dessa forma, os épicos eles servem como intermediário que vai ser quebrado em histórias de usuário posteriormente, que em tese são bem menores e desse jeito eles podem vir a caber em uma sprint. No nosso projeto, a gente considerou 4 épicos descritos por um substantivo. No geral, eles são: o primeiro, conta; o segundo, anúncio/produto; 3, interações; e o quarto, que é a comunidade. Meu nome é Paulo Vitor e eu vou falar agora um pouquinho sobre as features. Então, a features, traduzindo funcionalidade, é responsável por agrupar um conjunto de histórias de usuário, que vão ser explicadas melhor pelo Daniel logo em seguida. Essa funcionalidade, ela expressa alguma função do produto com seus diversos requisitos funcionais, regras e exceções. Trazendo um pouco para o contexto do Garimpei, podemos pegar nossa primeira feature como exemplo. Essa primeira feature está relacionada ao gerenciamento de conta e ela possui 5 histórias de usuário dentro dessa feature aí, que essas histórias de usuário envolvem o cadastro no sistema, o login, logout, login social e exclusão de contas. Através da entrega desse conjunto de histórias de usuários, podemos então definir que a feature gerenciamento de conta está implementada e assim por diante. Agora o Daniel irá continuar a apresentação. Olá, eu sou o Daniel e falando um pouco das histórias de usuários, as histórias de usuário ela é uma descrição curta, informal e em linguagem simples do que um usuário quer fazer dentro de um produto de software. Ela deve, eh, ela deve ser uma pequena parte de uma funcionalidade que será entregue ao cliente, e geralmente ela cabe dentro de uma sprint. Agora o Denis ele vai falar um pouco mais das nossas histórias de usuário que foram desenvolvidas. Olá, meu nome é Denis Rogers e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as histórias de usuários e como a gente fez a divisão ali, né? Então, no geral, a gente teve 32 histórias de usuários, onde 8 vão compor o épico de conta, em que a gente dividiu ali em 5 vão compor a parte da feature de gerenciamento de conta e 3 vão compor a questão do perfil, da feature do perfil. No segundo épico, a gente tem 9 features, 9 user stories, perdão, onde 6 vão compor a primeira feature ali de gerenciamento de anúncios, e as outras 3 restantes vão compor a listagem dos anúncios. Em terceiro, a gente tem 9
User Stories, que vão compor esse terceiro épico, em que 3 vão estar ali na interação de usuário, 5 vão estar na interação de anúncios, e por fim, tem uma única User Stories que vai estar alocada na interação da comunidade. E por último, nós temos o último épico, em que vão ter 9 User Stories, e todas elas vão compor a feature de gerenciamento de comunidade. Então agora eu vou passar para a Juliana, que vai falar um pouquinho mais. Olá, eu sou a Juliana e eu vou falar um pouco sobre as lições aprendidas. Então, fazendo um gancho geral para a entrega, o backlog pode ser uma descrição curta, ou o backlog, por ser uma descrição curta e passar uma visão geral do que precisa ser abordado no projeto, ele pode ser usado como base para a criação dos diagramas. Inclusive, nós utilizamos o backlog como referência na criação do diagrama de estados. Por exemplo, as histórias de usuário puderam ser usadas como os estados do diagrama de estados. Já os épicos e as features puderam ser usados como base para cada cenário dos diagramas. Olá, eu sou o Matheus Afonso e eu vou falar sobre um pouco sobre as dificuldades que a gente teve também na elaboração dessa feature. Uma das dificuldades que a gente teve para a elaboração do backlog foi justamente a quebra dos épicos, de poder pegar os épicos e separar em features, pegar as features, separar em histórias de usuários e correlacionar os requisitos com isso, de maneira que cada parte tem uma correlação entre si e poder fazer a referência, fazer uma rastreabilidade de tudo na aplicação. De início isso foi um pouco mais difícil para a gente, mas com o tempo a gente foi pegando. Oi, eu sou o Matheus Gomes e continuando essa parte de dificuldades, outra dificuldade que o grupo encontrou nesse artefato é se imaginar como um usuário. Nós como desenvolvedores e também engenheiros de requisitos do projeto, nós exercemos um papel diferente de usuário de fato. Então, é um exercício um pouco difícil se imaginar como usuário, mas conforme nós fomos exercitando, foi ficando mais fácil também. E outra coisa é como nós temos total controle dos requisitos do projeto, já que é um projeto que estamos criando do zero, sem nenhum stakeholder de fato, também os requisitos eles são um pouco mutáveis. Então, conforme nós vamos descobrindo empecilhos, nós temos que ir adaptando os requisitos. Isso foi uma dificuldade também de gerar esse artefato. Essa foi a nossa apresentação sobre a modelagem ágil do projeto Garimpei e agradeço pela atenção.